rico de conhecimento, de experiências. Nós estamos aqui com uma grande profissional que vai conduzir esse dia, né, essa noite aqui para a gente. E espero, né, que vocês gostem, eu tenho certeza disso, porque vai ser um dia bem interessante. Então, só reforçando o nosso grande objetivo dessa maratona, para a gente falar, né, sobre novidades da área de treinamento e desenvolvimento, entender principalmente os principais desafios, né, da nossa área, de nós enquanto profissionais da área de RH, de T&D, entender os caminhos, né, quais são os caminhos que nos ajudam a estruturar cada vez mais programas de treinamento e desenvolvimento, dentro, né, desse contexto de uma forma mais estratégica, entender quais são as ferramentas, algumas metodologias para que isso aconteça. Então, nós tivemos desde o primeiro dia nós falamos com a Daniela Pelosi, ela trouxe para a gente conteúdos com relação a treinamentos que geram resultados, como é possível. Ontem nós tivemos com a querida Deise Lima falando sobre turbinar seu programa de treinamento com o uso da metodologia 70-20-10. Hoje nós vamos falar, né, nós vamos estar junto com a Andréia Chaves, ela vai falar sobre caminhos para um novo modelo de educação corporativa, como transformar o conteúdo dos seus treinamentos em vídeos que gerem resultados. Amanhã estaremos com a Andréia Montes, ela vai falar sobre como acelerar, né, acelerando resultados de treinamento com o uso de gamificação e jogos empresariais. E no último dia, no 19, Ulisses Marques e eu, Ulisses, nós criamos uma reputação para a gente zelar, hein? Só gente de peso, e nós vamos aqui no final, a gente vai ter que fechar com chave de ouro, hein? Porque é uma responsa muito grande. Vamos falar sobre planejar e estruturar programas de treinamento mais estratégicos com o uso do Canvas. Ulisses Marques é meu sócio aqui na Humanos, para quem não nos conhece. Antes de passar a palavra para a Andréia, rapidamente gostaria de falar, né, sobre a Humanos, quem nós somos. Nós somos uma empresa que presta serviço, né, de consultoria em RH, de coaching, formações, cursos. O nosso foco é a capacitação de empresas, né, de organizações e de pessoas, com o objetivo de capacitar você, que é profissional de RH. Então, dentro das nossas soluções em consultoria organizacional, nós temos treinamento e desenvolvimento com ações pontuais ou programas mais estruturados que ajudam os colaboradores a se desenvolverem. Nós trabalhamos com coaching, gestão de carreira, gestão, né, fazemos toda a solução de recrutamento e seleção para a sua empresa, para encontrar o melhor candidato para você. Fazemos todo o trabalho de cargos e salário, desde a implantação, gestão, né, de todo o cargo e salários, cultura e clima organizacional, mapeamento, pesquisa de clima organizacional, desde a implantação, resultados, plano de ação, constelação sistêmica organizacional, que está cada vez mais sendo utilizado, né, em empresas, assessment e avaliação psicológica, então fazendo todo o mapeamento de perfil comportamental e estruturando ações para desenvolvimento e também para processos seletivos, para desenvolvimento de pessoal, né, principalmente com foco no profissional de RH, tanto coaching, orientação, mentoria, cursos e formações, e aqui a gente mostra para vocês alguns cursos que nós temos: recrutamento e seleção por competência, analista de treinamento e desenvolvimento, instrutor de treinamento, gamification de conteúdo, cultura e clima organizacional, grafologia aplicada ao contexto organizacional, teste falográfico aplicado ao RH, RH generalista, formação de business partners, que nós falamos ontem, lançamos ontem com a Deise Lima, formação em coaching, formação em lideranças e conteúdo digital de alto impacto. E aqui a gente vai ter uma grande surpresa no final para você, tá bom? Técnicas de apresentação em público, cargos e salários, e toda a parte de departamento pessoal, né, de DP, Excel para RH, enfim, nós temos uma infinidade aqui de cursos que trazemos soluções para você. O que a gente colocou aqui em amarelo, por enquanto, são os cursos que estão com desconto especial para você até o último dia dessa semana da nossa maratona. Então, se você tiver interesse, nos procure, tá bom? O curso de hoje que nós vamos sortear é o de analista de treinamento e desenvolvimento. Então, quero convidar com muito orgulho Andréia Chaves. Andréia, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Seja muito bem-vinda, é um orgulho para nós fazermos essa parceria com você. A Andréia é psicóloga, ela é especialista em diagnóstico organizacional e em gestão de negócios, ela é mestre em administração, professora, palestrante,
e pesquisadora nas áreas de cultura organizacional, aprendizagem, engajamento e gamificação. Ela apresenta mais de 20 anos de experiência na área de RH e é cofundadora da empresa Deseduc Educação Corporativa, onde tem desenvolvido, né, programas de treinamento online e já realizou mais de 1000 vídeos e podcasts. Ou seja, nós estamos falando com uma pessoa de peso, né, de muito conteúdo. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, Ellen. De peso e com essa pandemia com um pouquinho mais de peso ainda. Porque na pandemia o que a gente tem ganhado é isso, né? Bom, gente, uma alegria. Mas de peso fisicamente não tem nada, viu? Ela fala assim, gente, ela é linda, viu? Que alegria ver toda essa galera aqui, alguns que eu conheço já, Ana Marli, a Débora Montes, Zéia Montes, dá vontade de falar o nome de todos aí, a Luta Nuri, Thaís Simões. Agradeço todas e as que eu não conheço, as pessoas que eu não conheço, estamos conhecendo hoje. Muito legal vocês estarem com a gente. Fico muito feliz com o convite de vocês, Ellen e Ulisses, para essa parceria. A gente ficou muito feliz em poder estar aqui compartilhando conhecimento. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Então, falando muito rapidamente, a Ellen já me apresentou, então, aliás, eu nem vou falar mais sobre mim, vou falar sobre a Deseduc e vou chamar um convidado especial aqui que vai estar com a gente hoje também. Aliás, vou chamá-lo antes e aí eu falo da Deseduc. Tem uma pessoa aqui do meu lado. Oi, gente, especial foi ótimo, foi uma boa designação. Especial para mim. Oi, gente, eu sou o Bruno, sou parceiro de vida da DEA e parceiro de negócio da Deseduc. E vou deixar a DEA falando um pouquinho mais sobre a empresa. A gente retoma um assunto que me interessa muito, também vai interessar vocês também, mais para metade do finalzinho da apresentação da DEA. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre gravação, sobre esses bastidores aí, do que é filmar conteúdo, como é que a gente está produzindo esses vídeos também, tá? Vou arrastá-la aqui algumas vezes. Bom, por que Deseduc? A gente fala Deseduc mesmo. E a proposta é engraçada, quando a gente decidiu esse nome, um cliente nosso falou, mas, poxa, esse nome não é muito arriscado. Vocês trabalham com educação e estão propondo deseducar, e a ideia é essa mesmo, mas eu vou explicar por quê. No sentido de a gente deixar para trás todos os modelos tradicionais de educação, deseducar-se para trazer o novo, trazer inovação na educação. A gente vai falar de novos caminhos da educação corporativa, e aí eu já passo para o próximo slide, e é esse o propósito. A gente precisa, né, buscar sempre modelos diferenciados de educação. A gente está trazendo a temática, como é que eu transformo conteúdo de treinamento em vídeos que gerem resultados? Não dá mais para pensar em vídeos, em EAD, no modelo que a gente tinha há alguns anos, quando surgiram os EADs fortemente aqui. Aquele flash que a gente clica, passar, e a pessoa vai passando. Para quem teve a oportunidade de ler o artigo que a gente mandou hoje, de manhã, eu falo um pouco disso, né? Vai passando as telas e a questão central, assim, o que ficou de fato? Qual é o comportamento que a gente mobilizou para a mudança? Qual é o resultado que isso vai gerar? Então, essas questões todas a gente vai abordar aqui na nossa apresentação hoje, e eu trago alguns dados de pesquisa para a nossa introdução. O World Economic Forum publicou agora em janeiro alguns artigos muito interessantes falando da educação. Aliás, em janeiro não, né? Nesse período agora mais recente, nesse semestre. E um que me chamou muito a atenção foi esse aqui, que eles falam o seguinte: o ensino formal tem 4 tendências muito fortes a partir desse contexto que a gente está vivendo da pandemia. O primeiro deles é a valorização do professor. Quem é pai aí deve estar com uma saudade dos professores, das crianças, não estão, não? A gente aqui está, né? Dá-lhe matemática. Dá-lhe ciências e português. Eu sou eu sou tia e mãe, né? E a gente tem uma criança que a gente sabe o que é isso. O que a gente começou a perceber? O valor que tem o professor.
né, o papel que ele tem. Por quê? Porque a criança trouxe tudo isso para casa. E aí os pais precisaram se envolver muito mais. E aí, um comentário, uma questão importante aqui, além da valorização do professor, vem também um fator que é o próprio desafio que a gente está vendo os professores passarem. Tem a valorização, mas tem um lado do desafio que é assim, eles pensarem em formatos diferenciados de ensinar. Uma coisa é a sala de aula presencial. Outra coisa é ter a criança conectada como a gente está aqui hoje. Como é que eu vou engajar essa criança com aquilo que eu estou apresentando? O desafio é bem diferente. E eles estão enfrentando, nós todos de educação estamos enfrentando grandes desafios nesse sentido. Uma segunda tendência é a inserção desse processo. Só um minuto, desculpa. Tem algumas pessoas falando que o áudio está baixo e em algum momento está cortando. Eu queria ver se é só algo pontual com essas pessoas ou tem mais gente que está com problema de áudio. Tá bom. Tá ouvindo, Ana Marli? Tá cortando? Normal. Normal? Tá, às vezes pode estar baixo, se você aumentar o volume do seu computador, já melhora, viu, pessoal? Isso, ó, tá todo mundo, a maioria tá falando que tá normal, então acredito que seja algo pontual dos computadores, né, de cada um, ok? Qualquer coisa dá um sinal aí de novo. Beleza. Ok. Segundo fator é a inserção dos pais no processo. Acabei de comentar, a gente acabou inserido muito mais fortemente. Se a gente antes apoiava a tarefa de casa, agora a gente tem que cuidar do processo como um todo. Claro que, infelizmente, a gente tem diferenças, né, do ensino público e privado. Infelizmente, o ensino público parou na maior parte das escolas. Isso é triste de falar, a gente conversa muito isso, né, eu e o Bruno. Mas, enfim... Mas, de qualquer maneira, independente da realidade, os pais foram inseridos no contexto. As crianças demandaram, o contexto demandou. E essa é uma tendência de se manter. O outro é formato híbrido, inevitavelmente. A gente já tinha um pouco de híbrido no contexto anterior, agora isso se consolida mais fortemente. Daqui para frente, o que a gente vai ver é essa combinação constante do presencial com os diversos formatos online. E um muito importante é a educação centrada no aluno. A gente ainda tem uma educação muito centrada no currículo definido, estruturado da cabeça de algumas pessoas que às vezes não pararam para pensar o que esse aluno precisa. A educação é para a vida, né? Como é que eu resolvo questões da vida? Como é que as crianças vão aprender a resolver questões? Então, ele tem que ser muito mais centrado no aluno, pensando na experiência completa desse aluno. Esse foi o artigo do World Economic Forum. A gente fez uma tradução disso para a educação corporativa. Essa é uma leitura nossa, né? Uma analogia que a gente entendeu aqui. Na educação corporativa, a gente faz a correspondência, a valorização do especialista. Quem é esse especialista? A gente está falando de uma maneira abrangente. Pode ser o consultor de uma empresa de consultoria, um palestrante, uma empresa de treinamento, mas também podem ser os especialistas dentro da empresa, as pessoas que dominam os conteúdos e estão dentro da empresa. Tem muita gente que domina muitos conteúdos. Elas conhecem dos processos, elas conhecem de inúmeros conteúdos que podem ser compartilhados. Então, tem uma valorização desse especialista. A inserção de líderes e pares no processo. Eu faço muito uma correspondência, né? Se o pai precisa se inserir, o líder já deveria ter se inserido há muito tempo na educação, mas ainda não se inseriu. Essa é a visão que a gente tem. E precisa se inserir muito mais fortemente. Então, ele precisa entender o que o meu colaborador está participando, o que deveria participar, qual a conexão que eu faço com a avaliação de performance, com as entregas que ele está fazendo, o que está faltando e, dentro do que está faltando, que tipo de capacitação pode ajudá-lo a desenvolver isso. Seja no 70, que a gente viu com a Daisy ontem, né, na prática, seja nas trocas, seja no ensino formal. Então, essa inserção, e não só do líder, mas do contexto geral, dos pares na colaboração, ela é muito valiosa também. O formato híbrido, sem dúvida alguma, é uma tendência agora também que se consolida em educação corporativa. No relatório do Panorama de Treinamento no Brasil, do ano passado, que vale para 2020, valeria, né? Antes da pandemia, que agora o cenário é outro. Mas eles apontaram que a taxa de investimento em EAD estava em 13%.
Eu estou muito curiosa para saber a pesquisa desse ano, porque essa taxa com certeza vai ser um valor, um percentual muito maior. Mas ainda assim a gente vai continuar combinando os dois formatos e centrado no profissional. A gente precisa muito pensar na experiência que a gente está gerando para esse profissional. Eu brinquei hoje num vídeo que eu mandei de manhã, à tarde, né, no começo da tarde. Quem teve a oportunidade de assistir, um pouco isso. Às vezes a gente pensa num treinamento, como área de RH, e eu posso falar que eu sou, às vezes a gente cria praticar. Criei. Como tarefa que a gente tinha para entregar o treinamento. Mas será que a gente parou para pensar, eu estou gerando a melhor experiência? Não é simplesmente realizar, porque aí eu cumpri a tarefa que eu tenho. É realizar para fazer a diferença para o negócio, para aumentar o resultado do negócio e para contribuir com a performance daquele colaborador. Então, esse contexto eu gosto muito de trazer, porque nos dá uma referência interessante dessas tendências. E aí a gente olha um pouquinho para o mercado EdTech. Tem um outro artigo, também do World Economic Forum, a pandemia mudou para sempre a vida inteira de todo mundo, e a educação, né, como a gente comentou, não ficou de fora. Os investimentos globais em EdTech em 2019 foram de 19 bilhões de dólares. Então, para 2025, quando a gente fala em EdTech, aplicativos, tutoria online, ferramentas, tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, qualquer conteúdo, a previsão para 2025 é de 350 bilhões de dólares. Ou seja, a gente vai produzir muitas coisas, softwares, muitos treinamentos, conteúdos, aplicativos e várias coisas nesse sentido. Tem uma verba aí, o que significa que tem volume de ações para serem feitas. Mas fazer por fazer não vai fazer sentido, é o que a gente está falando. Como é que eu vou construir de forma que o conteúdo seja diferenciado, o aplicativo seja diferenciado e gere, de fato, valor para o nosso colaborador, né? E aí, só para a gente dar uma olhada nisso, quanto tempo a gente fica conectado? Quanto tempo a gente fica online? Avalia aí, né? Quanto tempo você tem ficado online? Aliás, eu vou perguntar e pedir para as pessoas colocarem no chat. Diariamente, na pandemia, quando começou para cá, qual é a média de horas por dia que você tem ficado conectado na internet? No seu trabalho, em treinamentos, em qualquer ação que você esteja fazendo que precisa estar online. Redes sociais, formal e informal. Pode descontar aí o tempo que vocês... a gente não está contando com esse tempo. Final de semana, né? Maratonando. (10, 12 horas, 14 horas. E dá para ver aqui uma média de 12, alguns com mais horas ainda, 17 horas. A gente está quase vivendo o Big Brother. A vida sendo filmada o tempo inteiro, o dia todo. Bom, eu vou trazer um número aqui interessante, que a média diária do brasileiro, medida em janeiro, a pesquisa de janeiro, aliás, a pesquisa publicada em janeiro, então foi medida um pouco antes, eram 9 horas por dia, o que significa 140 dias inteiros online, conectados. O que isso quer dizer, né? Por que eu trago esse número? A gente está conectado, mas com milhões de coisas à nossa frente. Seja o Netflix, seja a reunião, seja o treinamento, seja a live, seja a escola da criança que eu estou acompanhando, qualquer que seja o motivo. Aliás, tem também, né, jornais, coisas que a gente vai assistir, vídeos e por aí vai. A gente tem inúmeras coisas concorrendo pela nossa atenção. O que eu vou selecionar? Eu citei no vídeo também que Beck e Davenport, em 2001, eles falavam o seguinte, que o grande tesouro, a moeda valiosa, é a atenção das pessoas, é ganhar a atenção das pessoas. Claro que eu brinco, né? Tem investimentos e tal, a gente pensa em dinheiro, mas o que é valioso hoje é ganhar atenção, engajamento. Quando a gente fala em treinamento, a nossa área, então, isso é fundamental. Agora, como é que eu vou conseguir atenção? Como é que eu vou gerar relevância se eu não pensar o conteúdo, estruturar o conteúdo de uma maneira diferenciada? Sejam vídeos, podcasts, infográficos ou qualquer material digital que eu vá compartilhar, né?
E aqui mais um dado, e aí a gente já começa a falar dos conteúdos em si. As plataformas mais utilizadas nessa pesquisa, feita pela Hootsuite, são o Facebook, YouTube e o WhatsApp. E aí eu faço uma parada estratégica que é a seguinte. As pessoas estão conectadas nessas plataformas. Às vezes a gente tem a plataforma de LMS na empresa e a gente está brigando para levar a galera para o LMS. E eu tenho nas mãos as pessoas acessando, seja o Workplace, seja o YouTube, para ver outros conteúdos. Por que não criar um canal exclusivo da empresa gratuito no YouTube? Por que não fazer um canal para capacitar ou troca de informações no WhatsApp? E aí tem uma história interessante, né, Bruno? Essa história é real, verídica. Se alguém souber os dados aí que estão por trás dessa história, por favor, mantenham-se calados para sempre. Mas corre a boca miúda que uma equipe comercial de capilaridade nacional, então os caras estão em todo o país, eu não sei se foi em Belém, alguma coisa assim, um dos vendedores, não era representante comercial, era vendedor, criou um grupo de WhatsApp. E o grupo fez tanto sucesso no Brasil inteiro que o CEO da empresa pediu a esse funcionário que desse acesso a ele, a esse grupo. Então, esse é o nível hoje que a gente encontra de sucesso desses canais alternativos versus os canais oficiais da empresa. Se as pessoas estão utilizando, a gente tem que ir para lá. Claro que eu não estou falando de desmontar a estratégia da LMS, mas para que a gente crie interesse lá, eu vou ter que trabalhar com aquilo que as pessoas acessam primeiro. E ir equilibrando essa estratégia. Agora, tem gente que anula todo o resto e vai batendo a cabeça ali. Eu quero que as pessoas entrem ali, na plataforma, é só lá, não vou comunicar nada fora. Então, a ideia é refletir um pouco. Como é que eu amplio um pouco a visão e trago esses conteúdos de maneira diversificada para atrair a atenção deles? Seguindo em frente, vamos falar agora de como é que eu produzo conteúdo, então, para atrair essa atenção. A gente criou uma ferramenta chamada Canvas. É um método que, a partir da nossa experiência, a gente estruturou para poder produzir conteúdos diferenciados. São 4 blocos no Canvas. O bloco Canvas, bloco luz, câmera, visão e gestão. No bloco luz, o que a gente trata? O que a trilha vai abordar e por que ela vai abordar? Aqui a conexão com a estratégia. A Dani e a Deise já falaram muito isso. Quem teve a oportunidade de participar nos 2 primeiros dias, não tem educação corporativa se não tiver conexão com a estratégia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para estruturar conteúdo, seja online ou presencial, é fazer a conexão. Uma vez definida a conexão, eu trago isso, eu detalho isso para conteúdos. Exemplo, eu vou trabalhar um programa de vendas. Qual a conexão com a estratégia? Na verdade, eu penso primeiro na estratégia para falar que eu vou trabalhar em vendas. A empresa quer crescer, ela quer melhorar a negociação, ela quer crescer no mercado Brasil ou vai expandir para outro país. E, por isso, ela precisa capacitar e reforçar a capacitação de vendedores. Então, vamos fazer um programa em vendas para fazer isso, para fazer uma melhor gestão, para treinar os gestores e treinar time de vendas. Beleza, tem uma conexão. Quais conteúdos vão ser trabalhados? Aí defino o conteúdo a partir desse desdobramento. Como é que eu faço isso? Eu vou escolher cada conteúdo pensando o que é prioritário. Porque também no universo de vendas, a gente tem trilhões de coisas. Eu começo por onde? O ideal é começar por onde está pegando mais. A gente fez um programa de vendas numa empresa de negócios imobiliários. A gente desenhou todo o processo de vendas. Então, desde a abordagem do cliente, a parte inicial até fechamento, até pós-venda. E o programa a gente poderia ter feito linearmente, mas na parte de negociação, que era a penúltima etapa, era a parte mais crítica para esse cliente. Então, a gente desenhou tudo, fizemos os vídeos, os podcasts, todos os materiais, mas na hora de lançar, a gente lançou a parte de negociação, porque era o mais crítico para eles. Então, no nosso caso, a gente fez o processo completo, mas se você precisa tomar decisões e vai fazer um programa mais enxuto, eu começo por aquilo que vai fazer mais sentido. Uma vez definido esses conteúdos, a gente vai partir para roteiro, pré-produção, gravação e edição. Aí é que eu vou estruturar. Como é que meu vídeo vai ficar? Qual o formato? Quanto tempo ele dura? Com quem eu vou falar? Qual a linguagem que eu vou usar? Como é que eu preparo a gravação? Na gravação, que equipamentos eu vou utilizar? Eu vou gravar com profissionais ou vou gravar dentro da empresa?
eu mesmo vou ser o apresentador, vou chamar os vendedores, os melhores para compartilhar práticas, vou fazer entrevista com eles, enfim, com quem eu vou gravar, eu preciso organizar isso e fazer as gravações. Depois a gente vai para a edição. Edição de treinamento não é edição cinematográfica. A gente, né, já tem experiência de trabalhar com vários editores e no começa a trabalhar com algum editor, ele traz aquela super edição. Não precisa. É mais simples, é direto, pode ser divertido. Eu acredito muito nisso, de inserir humor, né, no roteiro, para que a edição traga isso e tangibilize isso, né? Uma vez feita a edição, a gente finalizou, teoricamente, a estrutura do programa está pronto, vídeo, podcast, qualquer coisa que eu vá utilizar além disso, e-book, infográficos e por aí vai. Muitas empresas param aqui, é o nosso maior sofrimento, e na nossa experiência, teve empresas que a gente foi até esse processo e a empresa falou, daqui para frente eu vou seguir. E na hora de lançar o programa, foi um lançamento xoxo. E isso é um problema sério. A comunicação é um ponto importantíssimo de um programa de capacitação. Por quê? Às vezes eu faço super bacana o programa, mas eu não conto para as pessoas. Por que aquilo está bacana? Por que vai fazer sentido para ela? Qual a conexão daqueles conteúdos para a realidade dela? Qual a conexão com a estratégia? Por aí vai. Então, comunicação, ela precisa acontecer em formatos diversos. A gente fez um programa de transformação digital, todo ele em QR Code espalhado pela empresa. Então, QR Code no banheiro, QR Code no teto, na mesa, na sala de lanche, por aí vai. A ideia era tirar todo o conteúdo de LMS e trazer para QR Codes. Eram cartazes grandes, com desenhos diferenciados dentro do desenho QR Code para chamar a atenção das pessoas. Outra coisa na comunicação, muita empresa fala, eu só posso fazer a comunicação nas cores da minha empresa. Gente, se é comunicação interna, eu questiono isso. Vamos balançar aí a equipe de comunicação para que a gente possa ampliar, chamar a atenção com cores diferentes, com formatos diferentes, e isso vai atrair as pessoas. Porque é isso que a gente está vendo nas divulgações diversas fora da empresa. Aí chega na empresa, eu faço aquela coisa quadrada. É bem simples a gente conseguir imaginar alguma coisa diferente disso, que a empresa tenha como cor prioritária azul e amarelo. De repente aparece uma comunicação verde. Obviamente você conseguiu a moeda mais cara de ser conquistada, que é a moeda da atenção das pessoas. E isso não tem preço. Você chamar a atenção de um público para uma informação, para um conteúdo que é estratégico, só fazendo pequenas alterações na comunicação já é um ganho enorme. E aí você vai somando um elemento aqui, outro elemento ali, e você tem um engajamento maior da equipe. Você já vai falar... tá falando sobre comunicação, né? Tem um case muito interessante que a gente viveu na apresentação de um programa, era um programa sobre transformação digital. E, pela experiência anterior, a gente percebia que podia ter melhorado mais esse quesito de como engajar, de como atrair as pessoas. E aí a gente resolveu fazer o seguinte, pegamos o nome dos nomes hipotéticos, então a gente elaborou lá 5 nomes, junto com a equipe de RH, de talentos da empresa. Então bolamos ali os 5 nomes e a gente mesmo rifou esses nomes internamente. Olha, a gente aposta que vai ser o nome A, o outro, não, vai ser o nome C, não, vai ser o nome D. Gente, pegamos um programinha simples, acho que foi o Kahoot, né? O formulário Google Forms. Google Forms, mandamos os 5 nomes e perguntamos no WhatsApp de todo mundo. E aí, galera, qual é o nome do nome do programa? Sobre transformação digital. Demos rapidamente uma explicação e a galera votou. Nenhum dos nomes que a gente achava que ia ganhar, ganhou. Então, isso mostra já uma coisa muito interessante, que às vezes o público, a cultura da empresa, ela é pulsante, ela tem uma vida e ela não pode ser desconsiderada. Então, achar que nós entendemos essa cultura melhor do que as pessoas que estão ali, que nós podemos traduzir tudo perfeitamente e direcionar para onde as pessoas têm que seguir, é muito complicado. A gente tem que dar a voz a essa cultura para que ela possa ajudar a construir esses caminhos. E foi muito legal, então, a gente ter percebido que, em verdade, o nome escolhido não foi nenhum daqui, foi outro. Além disso, a gente teve, na ação seguinte, um engajamento maior ainda do que da primeira. Então, você imagina uma empresa aí com 5.000 funcionários, a gente conseguiu 70%. 70% de engajamento já na segunda
onda de participação. Já nessa primeira, por que não fazer isso, né? A gente estava criando o programa, a gente estava começando a desenhar o programa. E aí já vem para essa caixinha do engajamento. Eu posso começar a engajar lá no começo. Eu não tinha vídeos prontos, a gente não tinha essa estrutura, estávamos começando as entrevistas de levantamento para identificar as temáticas que a gente ia trabalhar, mas eu consigo trabalhar o nome. A gente foi soltando desafios para as pessoas, soltava videozinhos com desafios, elas respondiam. Então, elas já foram se conectando. Isso é comunicação e é engajamento. E, além disso, no engajamento, a gente pode lançar programas online com gamificação. Ou game, né? O game pontual, ou a gamificação do programa como um todo. A gente trabalhou nesse que eu comentei de negócios imobiliários, a gente fez uma maratona de 4 meses. Eram muitos conteúdos também, e a gente tem uma visão que é assim, não dá para soltar tudo de uma vez. Quando eu chego numa loja, se tem coisa demais, a gente se cansa, assim, vamos devagar. As pessoas já estão ocupadas com tantas coisas, vamos dosar um pouquinho? Aí a gente foi orientando o aprendizado, a maratona, com pequenas pílulas semanais, as 3 primeiras semanas do mês, e na última semana a gente colocava um desafio no Kahoot, para as pessoas responderem. E mais que isso, a gente foi preparando os líderes para discutirem aqueles temas semanalmente com a galera. Porque, gente, fazer só o vídeo, legal, informativo, a gente vai trazer formatos que vão ajudar a trazer mais relevância para o vídeo, mas o vídeo ele tem um papel de trazer a discussão para o dia a dia, trazer a discussão e, a partir daí, trazer a aplicação. É assim que a gente vai fazendo a ponte, com esses passos. Então, foi isso que a gente fez. E na gestão, a gente acompanha o processo como um todo, por isso que ela é cross. Ela começa na primeira etapa do processo, já quando a gente está fazendo a conexão com a estratégia, e vai até o final. Quando eu estou engajando as pessoas, a gente vai monitorando. O engajamento está baixo, vamos implementar alguma ação diferenciada, o que a gente pode fazer? Então, a gente vai tratando a gestão desse processo como um todo. Então, esse é o Canvas. Hoje a gente vai falar, agora eu entro um pouco mais no conteúdo, um pouquinho mais do bloco amarelo e principalmente na definição do conteúdo. A gente tem 3 pilares que a gente trabalha aqui como referência para a estruturação de conteúdo. Eles precisam ser relevantes, aderentes e aplicáveis. Então, eu vou entrar um pouquinho em cada um, vou mostrar exemplos de como é que a gente traduz cada um desses pilares. No relevante, a relevância, acabei de falar, né? Ela é determinada pela conexão com a estratégia. Que impacto esse conteúdo vai gerar para os participantes? Os temas precisam ser definidos a partir disso aí. O que vai fazer diferença para a empresa e para a performance das pessoas? Não dá para ser diferente disso. Eu vou pedir para vocês abrirem, quem puder, abre aí o site www.mente.com. E vai pedir um código. Vocês vão digitar esse código que está aqui na minha tela. Eu vou mudar de tela, mas esse código continua aparecendo lá na tela. Para quem ainda não abriu, ou se quiser anotar aí, 543713. Eu vou abrir a outra tela. Vocês continuam vendo? Dá um joinha para mim, beleza? Já vi a Ellen balançando a cabeça ali. E vocês podem votar na seguinte pergunta: de todos os treinamentos que você já fez como funcionário de uma empresa, na maior parte deles, 1, você conseguiu aplicar o que foi ensinado, e 2, você não conseguiu aplicar o que foi ensinado. Estamos no empate. E uma briga entre o rosa e o azul. Olha. Quantas pessoas já temos aqui? Temos. Vou deixar mais uns minutinhos. Beleza, eu acho que tem uma tendência aqui já. Vou voltar para a nossa apresentação.
Estou surpresa com as respostas e, inclusive, feliz. Acho muito bacana a gente dizer que a gente conseguiu aplicar os treinamentos. Esse é o ponto central, é conseguir aplicar. A Ferulab tem uma pesquisa que fala que somente 16% das pessoas conseguem atravessar esse gap, né, esse vale, e aplicar aquilo que foi aprendido. 16% é aplicado do que foi aprendido. Então, aqui na nossa realidade do público hoje, grande parte, a gente teve uma média aí de 60% que diz que conseguiu aplicar e 40% não conseguiu. Tem uma pesquisa da DRIG que vai trazer um número um pouquinho diferente. Eles falam o seguinte, a pergunta era a liberdade de escolha dos colaboradores sobre os treinamentos feitos. Nessa liberdade, eu faria exatamente o que foi ofertado ou escolheria outro tema ou outra instituição? Os colaboradores disseram que 39% deles disseram eu faria o que foi ofertado e 61% não faria o que foi ofertado. Quando foram perguntar para os líderes que escolheram o que os colaboradores teriam que fazer, os líderes disseram, eu escolhi bem, eu acho que 59% disse, né? Eu acho que eu continuaria escolhendo o que eu escolhi. E 41% é que falou, não, eu escolheria outras instituições, escolhi mal para o meu colaborador fazer. E a questão central aqui é a seguinte, né? Os líderes, às vezes, ainda decidem o que o colaborador precisa fazer e estão decidindo mal. As pessoas estão dando sinais de que não está fazendo sentido o treinamento. Esse artigo, eu deixo o QR Code aqui para vocês. Quem quiser acessar o artigo completo, é muito legal. Ele trata da adultização dos nossos colaboradores. A gente infantiliza, a gente quer definir o passo a passo. É claro que tem alguns conteúdos, a Deise também apontou isso ontem, conteúdos que eu tenho que oferecer para as pessoas, cultura da empresa, produtos e soluções da empresa, como é que essa empresa funciona, quais são as nossas políticas, eu preciso mostrar para as pessoas, as pessoas precisam conhecer. Agora, tem outros conteúdos que elas vão buscar, o interesse delas buscar, e eu tenho que dar liberdade para elas buscarem esses conteúdos. Então, a relevância, ela tem total conexão com isso que a gente está falando aqui. Precisa ser relevante para o negócio e fazer sentido para a performance das pessoas. Senão, vai estar descasado. Eu vou trazer um exemplo aqui de um programa de vendas que a gente fez numa outra empresa. Foi um programa que o desafio era melhorar o resultado individual da empresa, dos vendedores e gestores comerciais. E aí, contando um pouquinho da nossa trajetória para desenhar esse programa, nos primeiros meses, quando a gente vai começar um programa online, a gente primeiro vai entender a estratégia, mergulhar. O primeiro mês é basicamente isso, 15, 20 dias, são entrevistas intensivas aí para conhecer os resultados do negócio. Aqui era conhecer os resultados dos vendedores, a estratégia do negócio, para onde a empresa estava caminhando. A partir daí, a gente começa a esboçar, né? Qual conteúdo a gente vai definir como prioritário. Claro, a gente vai validando e trocando informações com a empresa para ir tomando essas decisões. Aí, no primeiro mês, a gente foi fazendo isso. Entrevistas com líderes comerciais, melhores vendedores, quem são, o que fazem. A gente decidiu, né, que no programa a gente desenharia todos os conteúdos baseados, ou a maior parte deles baseados em táticas reais. Coisas que as pessoas faziam, por exemplo, os melhores vendedores, o que eles fazem para vender? Como eles vendem? E a gente ia entrar nessas táticas, descrever esse processo e transformar isso em vídeo. E aí a gente foi identificando com grande parte dos vendedores que a gente entrevistou que uma das estratégias que eles usavam era briga por preço. Beleza, a gente começou a desenhar conteúdos, detalhar conteúdos, escrever roteiros e, por uma decisão da empresa, a gente logo no começo queria conversar com o diretor comercial. A empresa falou, não, vamos esperar, a gente vai conversar com o diretor comercial quando a gente tiver conteúdos mais estruturados, quando a gente tiver com roteiros, aí a gente mostra para ele o programa. Então a gente teve que esperar, quando foi no terceiro mês a gente foi mostrar o programa para o diretor comercial e aí vem bem aquela situação, né? Qual foi o problema? O posicionamento da empresa não era briga por preço, era relacionamento. E ela tinha muitos motivos para trabalhar o relacionamento. Ela tinha, de fato, um grupo de negócios que tinha nas mãos a possibilidade de oferecer coisas para o cliente que outros concorrentes não tinham. Mas a galera da ponta
estava vendendo preço. Eles pegavam os produtos com menores preços e a partir dali eles queriam entrar nos clientes, né? Abrir caminho com os clientes, vender mais naqueles produtos. Menor preço, menor margem. Então, assim, tudo invertido. Faltava um alinhamento estratégico. E aí, o que aconteceu nesse contexto? A gente teve retrabalho, revisão de números roteiros, aumento de custos, atraso no cronograma. Claro que fez parte, aprendizado para todo mundo, mas aqui a gente reforça o quanto a conexão com a estratégia é necessária. Então, você de RH vai desenhar um programa de capacitação, entenda por que esse programa está sendo desenhado, não é só para cumprir tabela. Às vezes você tem alguns programas na lista, inclusive agora no contexto de pandemia. A gente estava lá com o nosso planejamento anual, reveja. Agora, o que vai fazer mais sentido para as pessoas é aquilo que vai resolver a questão das pessoas agora, nesse contexto. Vender no contexto de pandemia não é mais o ciclo completo das vendas que eu tinha planejado antes. Às vezes a gente vai precisar rever. Então, é olhar para a estratégia e adaptar aquilo que eu vou oferecer. Por exemplo, não é incomum a gente perceber alguns temas recorrentes, né? Boa parte das empresas, a gente recebe aqui solicitação de proposta comercial para transformação digital. É um tema da moda. Então, todo mundo está querendo falar sobre transformação digital. Um casal de amigos nossos, consultores em São Paulo, tiveram acesso a uma empresa que chegou a gastar 1 milhão e pouco para construir um espaço, um lab maravilhoso. E os diretores comentaram, a gente construiu, mas a gente não consegue implementar e tirar nada dali. A gente não consegue ver valor nessa iniciativa que a gente teve. Por outro lado, essas mesmas empresas que solicitam para a gente várias propostas de transformação digital, de plataforma, etc. e tal, não executam o básico, o feijão com arroz. Por exemplo, programa de integração. Então, ainda muita empresa fixa num programa de integração que é uma palestra de 2, 3 dias. E aí vai fazer a apresentação da empresa com aqueles vídeos maravilhosos, lindos, né, de institucional. Aí mostra lá, nós estamos no mercado há 180 anos, nós temos 38 unidades espalhadas no país. Aí mostra aquelas imagens aéreas maravilhosas, fantásticas, né? Aquela parede que foi pintada, aquela sala que foi reformada só para aquela imagem. Porque quando o cara bota o pé na empresa, não tem nada daquilo, né? A gente percebe que as cadeiras estão quebradas, que os monitores estão defasados e por aí vai. Então, assim, esse arroz com feijão tem um bom programa de integração. Um outro feijão com arroz, ou feijão, um programa de vendas voltado pelo menos para a apresentação de produtos. Gente, eu tive a possibilidade de, numa única tacada, atender 30 empresas de grande porte no Brasil, para filmar os produtos, etc. e tal. Gente, as apresentações, os próprios funcionários da empresa falando, essa apresentação está defasada, mas é a última. Era a última apresentação e estava defasada. Então, assim, por que isso já não está atualizado? Né? Se nós temos tanta tecnologia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora no próximo módulo, mas se a gente tem tanta tecnologia disponível para poder atualizar isso, a gente precisa realmente de grandes investimentos para fazer essa atualização e colocar isso na mão da galera, na ponta. Nós já tivemos programa interrompido, acreditem, história real. Nós já tivemos programas interrompidos porque tinha uma linha rosa passando num logotipo e a empresa falou assim, mas a nossa equipe ela é muito mais masculina do que feminina. Dá para tirar essa linha rosa? A gente falou, era uma linha bem fina. A gente falou, pode tirar, mas isso vai ter um atraso, porque nós vamos ter que refazer praticamente todos os vídeos naquela alteração e exportar. Enfim, é um processo um pouquinho demorado. Nós vamos ter que fazer tudo de novo. Quer que faça isso? Queremos. Então, a gente atrasou em pelo menos 3 semanas a entrega do material por conta de uma linha rosa. Enfim, vamos lá. Então, fechamos aqui a parte da conexão, necessária que seja feita, né? Vamos falar um pouquinho da aderência. Aderência, a gente está falando basicamente de formatos. Formas que a gente vai adotar. Para ser aderente, eu preciso pensar quem é o público-alvo que eu vou atender. E aí a gente vai falar em aderência, formatos, exemplos que eu vou citar,
linguagem que eu vou utilizar, quais traduções eu vou mostrar, que abordagem, que ilustrações. Se eu estou falando com jovens, é uma coisa. Se eu estou falando com idosos, é outra coisa. Gestante, líder sênior, operação, se é uma família. Independente, na verdade, dependente do público, eu vou estruturar o meu formato de vídeo. De qualquer maneira, um formato que a gente tem acreditado muito fortemente são formatos rápidos, microlearning. A Daisy citou isso ontem, né? Pequenas unidades para que as pessoas possam ir consumindo aos poucos, em vez de dar uma dose cavalar, é homeopático. A gente acredita muito nisso, a gente trabalha basicamente com isso. Se vocês entrarem no nosso canal, tem muitos vídeos lá que estão abertos, mas os programas que a gente trabalha, todos os programas que a gente já fez, tem alguns que não estão abertos, né? Mas são vídeos de, no máximo, 10 minutos. E quando chega em 10, gente, já está longo. Pense você. Quando você está assistindo um vídeo, ouvindo um podcast, a gente já começa no 4º minuto, 5º minuto, já está longo. Então, eu tenho que fazer pequenas unidades de conteúdo e aí adequando o que eu vou abordar para que as pessoas continuem com uma trilha. Até a Netflix. A gente tem episódios da Netflix que duram 50 minutos e beleza, a gente está acostumado a fazer isso, maratonar em séries assim. Há poucos dias, semanas, a gente encontrou algumas séries de 20 minutos, a gente ficou encantado. E olha que 20 é mais longo, mas é entretenimento e tal. E a gente falou, que legal, tem uma adaptação até, né, no entretenimento. Podcasts, a gente tem orientado clientes, a gente tem conversado muito com clientes. É comum a gente ouvir podcast, era comum, mais comum, ouvir podcast de 35 minutos, 40 minutos. Agora, a gente está concorrendo com a vida inteira dentro da casa da pessoa, normalmente, né? Para quem está dentro de casa, a gente tem uma realidade de um número de pessoas grande ainda que está em casa, e mesmo quem está fora também está com um volume imenso de coisas para resolver, que a gente tem que reduzir o conteúdo e ampliar a quantidade. E aí a gente vai soltando esses conteúdos para as pessoas, né? Por exemplo, se a gente vai falar com líder sênior... para analisar os dados. Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que foi só. Documentos específicos, e esses documentos vão poder... Tem algum microfone aberto. Se eu estou falando com um líder sênior, eu vou falar numa linguagem diferente de falar com um líder que acabou de ser promovido. Se eu estou falando com uma galerinha jovem, trabalho num contact center, a linguagem tem que ser muito descolada, tem que ser muito simples, muito fácil, muito direta. Então, para cada público, uma realidade diferente. E aí a gente fala de formatos de vídeos. Eu posso ter uma animação, eu posso ter um apresentador, e aí eu vou precisar pensar, quem é o apresentador? É o especialista de conteúdo? Tem uma empresa, por exemplo, uma pessoa que domina muito o design thinking. O apresentador vai ser ele que vai explicar o conteúdo, ele vai entrevistar alguém que também já aplica, ou o apresentador vai ser um ator contratado. Aliás, a gente tem trabalhado muito com a lógica de serem as próprias pessoas fazendo as apresentações dos vídeos, porque ela tem domínio. Aí ela precisa treinar o formato de apresentar, mas ela domina o conteúdo e fica muito mais verdadeira a atuação dela, né? A fala dela. Outro formato é videoaula tradicional, eu vou apresentar o PowerPoint aqui do meu lado, uma TV apresentando o conteúdo que eu tô falando. Eu vou fazer em depoimento. Se é depoimento, eu quero trazer alguma realidade da pessoa que vivenciou aquilo que eu estou passando no vídeo. Eu quero mobilizar as pessoas que estão assistindo, então eu trago um depoimento. Experimento social, ele é mais mobilizador ainda, é uma dinâmica, um experimento mesmo que você vai fazer com as pessoas, sem que elas saibam o que vai acontecer. A gente usa muito experimento social quando a gente quer trabalhar valores, atitudes, comportamentos. A gente foge do apresentador, por exemplo, a gente vai falar sobre simplicidade, um valor simplicidade. Uma coisa é eu chegar para vocês, olha, a simplicidade é muito importante, os dados dizem que isso e aquilo, e vou falando sobre simplicidade. Outra coisa é a gente propor, né, planejar um vídeo em que eu traga para o vídeo colaboradores da empresa e eu proponho alguma ação prática que eles vão se envolver e que eles vão ter que vivenciar, experimentar
aquela situação de simplicidade. Eu vou mostrar um exemplo já, vai ficar mais claro isso, mas eu anotei aqui, se vocês quiserem ver mais, assistirem mais experimentos sociais, na Netflix tem os 100 Humanos, que é muito legal, tem vários experimentos sociais, Truques da Mente, Eu e o Universo. São 3 séries muito interessantes com vários experimentos sociais. Tem formatos também de palestra, de filme, de entrevista, enfim. São inúmeros formatos de vídeo. Um destaque que eu faço aqui é que, independente desses formatos, todos eles se ajustam a qualquer tipo de bolso. E ainda mais agora na situação em que a gente vive, né? E aí eu me refiro, inclusive, independente da pandemia. Nós temos uma situação econômica que já vem aí caminhando de uma maneira mais delicada há algum tempo. E a gente vem percebendo a dificuldade das empresas em atender uma questão fundamental na área de conteúdo, volume. O volume de conteúdo é muito grande. Tiveram que rever uma série de processos e isso gerou um volume imenso de conteúdo. Como é que você transforma esse conteúdo? Como é que você distribui esse conteúdo todo? Já percebemos que não é por meio de vídeo. É extremamente complexa a operação de você, do dia para a noite, tombar uma série de conteúdos e distribuir isso para a empresa. Não é fácil. Qualquer um que entre nessa empreitada é uma ação muito complexa. Também não vai ser por meio de plataformas só. Então, quando a gente fala desses formatos todos, a gente entende que é possível fazer até mais simples do que muita coisa aqui. Por exemplo, quando a gente vem aqui para a animação, né, que está ali do lado esquerdo, é o primeiro. A animação é um tipo de vídeo que requer um espacinho curto de duração, porque ele acaba exigindo um tipo de profissional que é mais caro no mercado, que é o profissional que vai trabalhar com o programa, em geral, né, trabalha com do After Effects. Então, ele é mais complexo, ele é mais moroso. E aí, isso acaba deixando o vídeo um pouquinho mais caro. Para deixar ele interessante, porque também dá para fazer uma animação muito simples, que fica lá 30 minutos parado num único cenáriozinho, mexendo devagarinho e foi. Mas se você vai fazer uma animação bem feita, isso requer um custo. Por outro lado, a gente tem formato como podcast, que pode, e é muito mal utilizado e muito pouco utilizado pelas empresas, que pode suprir uma necessidade enorme de conteúdo. Gente, para a gente citar situações, para a gente ilustrar situações, nem sempre a gente precisa se valer de uma grande imagem. Muitos vendedores, a gente aprendeu isso durante esses 5 anos, muitos vendedores usam podcast, muita gente usa podcast, principalmente nos grandes centros, onde existia aí um bom número de congestionamento, que as pessoas ficavam 1h30, 2 horas no trânsito presas, então elas ouviam muito podcast. É possível, então, aproveitar esse tipo de ferramenta, que é baixíssimo. Só cru? Jonathan, oi, Jonathan, beleza. Jonathan cortou ali o áudio dele. Então, é possível a gente cobrir uma boa parte de conteúdo com podcast. E assim vai. Gente, tem gente hoje... Entrevista é um formato simplificado, o depoimento é simplificado. Então, tem vários formatos que dá para utilizar, que são simples, custo baixo, rápida produção, né? Não tem muito... Nós já vimos empresas investindo R$50 mil para construir um estúdio, quando, na verdade, era necessário 10% disso. Já vimos gente fazer canal de YouTube apoiando o celular num rolo de papel higiênico, cabide ou rolo de papel higiênico. Então, assim, é possível se ajustar, mas o mais importante, antes do formato, é a gente ter esse conteúdo que realmente precisa ser relevante. Relevante para a área de RH? Não, em hipótese alguma. Relevante para quem vai assistir? Também não. Ele precisa ser relevante, em primeiro lugar, para a estratégia. Ele precisa fazer diferença. Vou mostrar alguns formatos aqui para tangibilizar. Eu vou fechar meu compartilhamento e abrir de novo para compartilhar com o som do vídeo. Aí, Ellen, Ulisses, me dá o sinal aí se o som não estiver ok. Aqui é um formato de entrevista. A gente fez um formato de entrevista e isso é muito legal fazer. Às vezes a pessoa tem um conhecimento imenso, mas ela está super tímida de abordar esse conhecimento. Não é o caso dessa diretora aqui, mas
é o formato que eu quero mostrar, mas a referência é essa, né? Às vezes a pessoa tá tímida e tal. Se fizer um bate-papo, né, Bruno, você consegue extrair muitas coisas legais. Você pode combinar antes, lista as perguntas que você vai fazer, combina com ela o que ela vai trazer de respostas, né, que sejam respostas objetivas, senão a entrevista fica longa demais também. E cada perguntinha também pode ser um episódio, não precisa ser entrevista compartilhada como um vídeo único. Então, tem estratégias. E nessa aqui, a gente usou uma mesa com Lego, e o Lego era uma forma da gente fazer analogias com aquilo que a gente queria extrair. A gente estava trabalhando comportamento do consumidor, mudança do comportamento do consumidor. Vocês vão ver que na entrevista, no roteiro da entrevista, a gente trouxe perguntas meio inusitadas, assim. Isso também quebra a lógica de quem está respondendo, né? Gera um pouco de diversão, dá uma risada e tal, e traz o conteúdo a partir disso. Então, vamos dar uma olhada, é bem curtinho. Jornada Digital, acerte antes que erre. Hotel ou Airbnb? Eu venho experimentando o Airbnb. Acho que a questão do Airbnb entra num ponto muito legal de compartilhar. O mundo vai caminhar mais ainda para o compartilhamento, nada de deter, né? Eu tenho, né? Você tem. Não, nós vamos usar o que está disponível. Netflix ou TV a cabo? Antes era TV aberta, então só vinha aquilo que a TV aberta decidia que viria. Ô, louco, meu! Aí temos a TV por assinatura, que você já tem lá algumas programações customizadas, mas ainda é um formato que é um pouco da empresa para o cliente. Esses conceitos agora de vídeo mais, né? Temos aí plataformas como Netflix, são conceitos onde eu decido o que eu quero assistir. Então, eu acho que, na verdade, a necessidade é a mesma, mas a forma como eu recebo tem mais a ver com aquilo que eu realmente prefiro. Bom, é só esse trechinho aqui para mostrar para vocês. Tem o QR Code também, vai ficar para vocês acessarem, tá disponível lá no nosso site, né? Aqui a gente tem um experimento social. Aí eu vou explorar rapidamente o que foi. A gente precisava trabalhar a experiência do cliente. Como eu falei aquela hora, uma coisa é falar o que é a experiência do cliente, jornada do cliente. Aí eu falo e dou aquela palestrinha rápida no vídeo. Outra coisa é gerar uma experiência que vá mobilizar as pessoas. A gente gravou esse vídeo num programa de transformação digital, né? Foi. E a experiência do cliente é o centro da transformação digital. O que a gente pensou? Esse programa foi gravado em várias cidades no Brasil, aqui foi em Curitiba. E a gente bolou uma atividade, uma dinâmica. A gente fez uma pizza e aquele contexto de fazer a pizza seria o vídeo sobre a experiência do cliente. Mas aí vem o segredo. A gente pediu para a empresa selecionar 15 colaboradores, eles não sabiam o que iria acontecer. E quando eles chegaram no espaço, era um espaço gourmet, com tudo preparado já previamente para fazer pizzas. Metade dos colaboradores a gente definiu como pizzaiolos. E metade das pessoas eram os clientes. E a gente tinha pizzaiolos profissionais lá esperando para montar junto com a galera que faria esse papel também. Só que com os profissionais a gente combinou algumas coisas. Com os colaboradores da empresa a gente não combinou, a gente deixou eles passarem pela situação. E a ideia era a seguinte, na primeira rodada da pizza, a gente combinou com os profissionais de fazerem a pizza, de darem assim, aquela exagerada na cebola, no molho, e não orientamos muita coisa. Então, eles começaram a produzir a pizza, ficou pronta, eles vieram servir os clientes que já estavam nas mesas e tal. E aí, logo em seguida, né, que a gente serviu, a gente pediu para eles avaliarem. Fizemos uma pesquisa NPS, avaliaram a pizza, o serviço, a experiência, e imaginem o resultado, né? Foi negativo. Aí a gente chamou a galera pizzaiolo, falamos, ó, dá uma olhada nesse resultado e façam um plano de ação. E a gente foi filmando tudo isso. Aí eles voltam, depois do plano de ação, eles voltam, produzem uma nova rodada de pizza e atendem o cliente novamente. E ao final disso, a gente conversa sobre o contexto. E aí a gente processa o que é a experiência do cliente. Quem fez o papel de cliente, como é que se sentiu? Quando não foi ouvido, quando não foi atendido naquilo que ele gostaria, não teve uma experiência bacana, e quando ele é atendido, né? Vamos ver. Não, depois eu tem um trechinho aqui. Hashtag Juntos pelo Cliente. Hashtag Juntos pelo Cliente. Nós vamos mostrar uma dinâmica que fizemos com a galera lá de Curitiba para testar se eles conseguem melhorar a experiência dos clientes. Convidamos 15 participantes que trabalham nas empresas do Grupo Rodobens
e dividimos em 2 grupos, os clientes E os pizzaiolos. Depois pedimos para que os clientes se sentassem e que os pizzaiolos anotassem os pedidos para levar para a cozinha. A pizzaria só tinha 2 sabores, calabresa e mussarela. Cada um podia escolher apenas um pedaço. Agora olha a galera experimentando os pedaços. O que eu ia comentar. Primeiro, foi o melhor vídeo que eu já gravei na minha vida. A gente comeu. Muito. O segundo ponto interessante é o seguinte: uma vez que a gente gravou o vídeo, uma vez que a gente fez a dinâmica, que eles comentaram, fizeram o plano de ação, aí a gente partiu para o processamento, né? Tá, galera, vocês criaram aí uma perspectiva bacana de atendimento a clientes. Se vocês fizeram isso num negócio que vocês não dominam, o que vocês são capazes de fazer enquanto plano de ação para aquele conteúdo que vocês dominam? Porque assim, tem gente 10, 15 anos na empresa. E aí é que saíram as pérolas mais interessantes. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: imaginem vocês que a empresa assistiu a esse material, a esse vídeo. E aí você está vendo um vídeo que está falando sobre a experiência do cliente, mas tratando de pizza. Você fica grudado até o final para ver as conexões que vão sendo feitas. Diferente de você assistir, por exemplo, um LMS ou de assistir uma videoaula tradicional, onde a gente vai ficar dando uma palestrinha, uma aulinha sobre a experiência do cliente. Então, o que a gente percebe aqui, com esses formatos todos, antes de ir para o último tópico, mas a gente percebe com todos esses formatos diferentes um do outro, que o mais interessante, pelo menos nos programas que a gente desenvolveu, o mais interessante, o que tem trazido mais resultados, é o ambiente de discussão do assunto. Ao invés de a gente tentar, num único vídeo, numa única trilha, mostrar para as pessoas, olha, agora vocês vão aprender a fazer isso, isso e isso. Não. A gente, em verdade, cria vários momentos de discussão sobre aquele assunto, seja ele qual for. Então, para uma equipe de vendas, não adianta botar o portfólio de produtos na mesa do cara ou num PDF e mandar para o cara ler. Não vai ser o que vai mobilizar ele em relação àquilo. Agora, se propõe uma discussão sobre esse portfólio de maneira criativa, com jogos e tal, semanalmente, veja bem, nós não estamos falando de um ou de outro produto. Você vai circulando por esses produtos. O que a gente está fazendo? A gente está estimulando a discussão sobre o portfólio da empresa. E, nesse sentido, se uns vão escapar um pouco mais e se aprofundar, ou se outros vão ficar só naquilo ali, nesse momento é indiferente, porque o que a gente está tendo é o engajamento das pessoas em torno daquilo. O mais legal foi isso, foi ver a empresa inteira grudada nesse vídeo para saber, mas e aí? Onde é que vai fechar isso? Fora que, com a participação das pessoas, isso é muito interessante, o engajamento é maior. Porque quem participou, divulga para os colegas. Aqui a gente teve, para esses vídeos oficiais, 80% de engajamento. Então, foi muito legal. O último formato que eu vou mostrar aqui, um trechinho só, apresentador. Se você estiver utilizando uma máscara cirúrgica como essa daqui e perceber alguma deformação ou elástico solto e até mesmo uma dificuldade para respirar, descarte a máscara imediatamente. Como descartar as máscaras? As máscaras não podem ser jogadas na lixeira da cozinha como lixo orgânico, nem junto com o lixo reciclável. Elas são classificadas... Para aí, vocês devem estar reconhecendo esse cenário. É a sala da nossa casa, a gente montou esse painel aqui. Um painel super simples, um formato simplificado. Eu vou mostrar aqui uma coisinha para vocês. O xizinho que aparece lá. A gente poderia ter colocado isso na edição. Olha o segredo. Papelão, gente. Papelão e cartolina. Se você coloca alguns elementos no seu vídeo, isso chama a atenção. Ali a gente está fazendo certo e errado, a pessoa grava. Então, é um recurso muito simples, muito barato, que você pode utilizar, né, dentro do conteúdo, que vai chamar a atenção das pessoas. Então, tem que pensar, planejar isso antes, mas tem vários conteúdos que você vai podendo abordar diferenciados. Então, para resumir a parte de aderente, você tem que conhecer a persona, o seu público-alvo. O máximo de informações que você puder. Idade, gênero, faixa etária, nível educacional, hábitos de vida, por aí vai. Quais problemas você vai ajudar essa pessoa a resolver com o conteúdo que você está oferecendo? Então, quando você conhece, você vai traduzir como é que é a linguagem que eles utilizam, qual formato, enfim, que a gente vai poder utilizar para atrair a atenção,
E aí a gente vai conectando relevância com a aderência. E agora a gente vai para a aplicabilidade. O último item nosso aqui. Aplicabilidade é que todo o conteúdo, ou grande parte de qualquer vídeo, podcast, conteúdo que você vai oferecer, ele precisa vir associado a algo que você vai mostrar ou algum tipo de ferramenta que você vai oferecer para a pessoa aplicar depois. Alguns exemplos. Se eu estou falando de game ou gamificação, eu posso falar para as pessoas de um aplicativo que já esteja pronto. Eu não preciso ser o desenvolvedor. Poxa, tem Kahoot, não sei se vocês conhecem. Para quem não conhece, vale a pena entrar. Você consegue criar quiz, vários tipos de desafios assim, para conteúdos diversos. Você cria e disponibiliza, as pessoas vão fazer uma espécie de jogo e aí a interação é muito maior, a questão do engajamento é muito maior. Então, é uma ferramenta. Eu estou falando, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre gamificação. Quando termina o vídeo, eu falo, gente, quer conhecer um aplicativo muito legal de gamificação? Tá aí, baixa o Kahoot, testa, vai ser muito legal. Ou eu já deixo um jogo baseado no Kahoot. Uma gente, planilha. só o Kahoot, por exemplo, a gente aplicou numa dinâmica, numa empresa, o pessoal gritava, e foram vários times concorrendo entre si, o pessoal gritava como se estivesse jogando truco. E não precisava nem beber pinga, que é o mais interessante. Engajamento é outra história, né? Quando está jogando. Uma planilha. Eu estou falando de gestão do tempo, eu posso deixar uma planilha que as pessoas vão responder e vão testar como é que está a minha gestão do tempo. Inclusive, eu coloquei para vocês aqui, vou deixar o link, tem o QR Code também. Esse link está no nosso site. Você entrando, você vai acessar o nosso blog e tem ali 5 vídeos sobre gestão do tempo que estão abertos no canal. E aqui tem uma planilha sobre a gestão do tempo, foi montada pelo nosso amigo, parceiro Fabiano, muito querido, ele e a Lu. Se eu abro ela aqui para mostrar para vocês, vai estar disponível então para vocês. Essa planilha vocês vão poder utilizar e fazer o teste de vocês. Como é que eu estou investindo o meu tempo? Então você vai preencher aqui. Eu não vou até o final para não investir tempo aqui. Quando você termina a última linha, tem as instruções, tá? Na primeira tela. Quando você terminar a última linha, clica em OK e você vai ver o resultado. Esse conteúdo está baseado no Christian Barbosa e ele vai tratar da questão de como é que eu estou investindo meu tempo em atividades circunstanciais, importantes ou urgentes. É muito legal. Aproveite aí, né? Nesse tempo da pandemia, a gente conversou com uma profissional de uma empresa, ela falou, gente, eu estou trabalhando 17 horas por dia. Então, gestão do tempo, gente, continua relevante, aliás, mais relevante ainda, por isso a gente pensou em trazer aqui uma ferramenta que vocês pudessem utilizar. Eu posso trazer um checklist, por exemplo, eu estou falando de viagem, conteúdo sobre viagem. Eu posso trazer um checklist para a pessoa fazer a conferência. Vai viajar? O que você precisa conferir em cada item, tá? Da sua mala? Eu posso trazer um infográfico com passo a passo. A gente pegou exemplos fora da empresa também, né? Cabelo, passo 1, passo 2, o que você vai fazer? Olha, para fazer uma trança. Então, tem um desenho aqui. Pense no seu conteúdo online e sempre pense assim, o que eu conecto com a aplicação? O que eu posso oferecer? Não precisa, como eu falei, ser material seu desenvolvido. Pesquise conteúdos. Ontem a Deise mostrou vários conteúdos de curadoria. Você pode pesquisar coisas que já estão disponíveis. Você vai falar de finanças pessoais, tem o Guia Bolso, tem uma versão gratuita, muito legal, que é para gerenciamento das finanças. Aí você pode falar, galera, entra lá no Guia Bolso, insira seus gastos e seus ganhos, você vai gerenciar melhor as suas finanças. E por aí vai. Então, essa é uma referência muito valiosa. Para a gente fechar, o último item que a gente apresenta, aquele case de vendas, nós estamos já caminhando para o final, aquele que a gente falou lá atrás da estratégia, né? Que a gente teve que realinhar o conteúdo porque faltou a conexão com a estratégia. A demanda para melhorar os resultados de vendas, vou falar um pouquinho mais do programa, o público-alvo, vendedores, representantes comerciais e os gestores. O maior desafio nosso era um tema muito abrangente, público muito amplo. A gente tinha vendedores do Brasil todo, desde vendedor sênior a vendedor que tinha acabado de entrar na empresa, e além disso, CLT e representantes comerciais. Então, tinha uma diversidade imensa. Como é que eu trabalho um conteúdo que vai atender a todos? Quando você tem um público muito geral, você vai ter que trabalhar o conteúdo que atenda a maioria. Então, a maioria era de nível mais básico, você vai ter que ir para o mais básico. O ideal seria separar.
O que eu direciono para quem é mais avançado, o que eu direciono para quem está começando. Mas como não era possível, então você vai fazer, mas nivelando ali no nível intermediário, ou que atenda a base das pessoas ali, porque senão, se você for muito alto, as pessoas não vão conseguir nem captar o que você está tratando. A estrutura do programa eram 45 vídeos com táticas de vendas. A lógica do vídeo, vou mostrar um trechinho bem curtinho aqui. Agora, resumindo, né, a gente está vendo o case completo. Falando em relevância, a gente já falou lá atrás. A gente teve que realinhar e trabalhar muito a questão do relacionamento, não a venda de preços. Os roteiros foram muito baseados nisso. Esse vídeo mostra mais o formato, a aderência, o público-alvo, vendedores. Então, a lógica desse conteúdo, aqui a gente mostra, é uma introdução aqui de uma das atitudes do programa, ele mostra um pouquinho da lógica que tem a ver com aderência. Bruno, quando você pesquisa no Google, escreve na barra o que procura e várias opções aparecem para construir um conhecimento. Exatamente. Então, seguindo essa lógica, tá? A mesma lógica, é sucesso no planeta inteiro, Tamara, nós vamos aplicar isso tudo ao conteúdo de vendas. Então, aqui, olha as regrinhas. Aqui, número 1, a sua curiosidade e necessidades é que vão apontar os melhores resultados. Isso aí. Número 2, o nosso principal objetivo não é te ensinar a fazer, mas te mostrar as melhores práticas de pessoas que fazem a mesma coisa que você. Vendem! Exato. 3, você vai definir qual parte do conteúdo vai colocar em prática. E, finalmente, envie também as suas melhores práticas. Compartilhe o conhecimento que você possui. O conteúdo reunido aqui pode somar com o seu trabalho aí no campo. Nós sabemos também que de onde vieram essas boas práticas, tem muito mais, não, Tamara? Com certeza! Por isso, contamos com as suas melhores atitudes em vendas para deixar esse ponto de encontro sempre atualizado. Esse é um conceito muito relevante para a gente, que é assim, o programa não pode parar. Às vezes, a gente fala muito com os nossos clientes. Contratam a gente para desenhar um programa, o programa dura 6 meses, 1 ano e parou. O assunto não pode parar. Então, o que a gente precisa fazer quando desenha um programa, entrega esse programa, é estimular a continuidade do tema. Por isso que a gente fala, mande as suas práticas e tem de ter uma forma de estimular isso nas pessoas, um canal para que elas possam postar, porque à medida que elas vão compartilhando, que elas estão aplicando, gente, o conhecimento e a aplicabilidade vai se reproduzindo, vai crescendo. É isso que a gente tem que promover. O Bruno falou há pouco, né? É a discussão gerada e a aplicação gerada, a mudança na performance e nos resultados. Aqui eram as 6 atitudes do programa, só um detalhe aí para os nomes. Chegar chegando, que é a abordagem inicial do cliente, conhecer o cliente. Depois o mergulhar na loja, preciso conhecer a loja, a gente está falando de realidade de varejo. Levantar oportunidades, elaborar uma proposta, negociar e fechar, reter e lucrar. Veja que os nomes, eles também, a gente busca sair do tradicional. Eu poderia colocar na etapa inicial... Abordagem, sondagem. A gente busca fugir do nome tradicional. Porque, por exemplo, eu trabalhava muito isso na última empresa que eu estive, a gente tinha, todo ano as pessoas tinham que assistir os conteúdos de compliance. Primeiro que eu tinha uma crítica que era assim, vamos renovar o conteúdo, então, anualmente, mudando alguma perspectiva dele. E o nome é o mesmo. Aí as pessoas entram e falam, de novo, esse conteúdo, e às vezes o conteúdo não é o mesmo, mas eu adotei o mesmo nome. O nome mais fácil de colocar, eu fui lá e coloquei. Então, gente, vamos pensar desde o nome. Qual é o nome que já vai chamar atenção ou gerar curiosidade nas pessoas? Então, precisamos pensar a partir daí. Eu vou dar o exemplo da atitude mergulhar na loja. Cada atitude é uma etapa do processo da venda. E tinham várias táticas. Eu trouxe exemplo de 5 táticas, né? Cada tática era um vídeo de 5 a 8 minutos, alguns um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, vendo para crer, tempo é dinheiro, bem casados, soldadinho de chumbo, um olho no peixe, outro no gato. Então, olha os conceitos que eu acabei de falar, né? Bem casados é quando eu trabalho dentro do supermercado, macarrão perto do queijo perto do macarrão, com azeite e tal. Em vez de chamar de produtos, só produtos complementares, o nome era bem casados. Pô, mas bem casados, o que é isso? Já gera uma curiosidade. Soldadinho de chumbo é quando o produto vai faltar na gôndola. É um tipo de ruptura, né? É uma ruptura. Tem só, por exemplo, geleia, não, como é que chama? Gelatina.
Às vezes tem só as caixinhas da frente ali, só a fileira da frente, né? Atrás está tudo vazio. Isso é o soldadinho de chumbo, só tem a frente, não tem proteção nenhuma para trás. É uma ruptura para o vendedor. Se ele percebe que isso está acontecendo, ele pode oferecer aquele produto. Ali tem uma oportunidade. Então, essas táticas a gente identificou na realidade deles e traduzimos para os vídeos. Então, no Vendo para Crer, tinha vídeo, tinha uma planilha. No Tempo é Dinheiro, vídeo e podcast. Eu vou mostrar 2 trechinhos aqui, né? O Vendo para Crer é aquela venda do relacionamento que a gente falou. A gente deixou um checklist. Ó, dá uma olhada na entrada da loja, quando você for na loja, o que é relacionamento, ponto de melhoria, tipo de oportunidade, se é relacionamento, se é venda, são as duas coisas. Dá uma olhada na frente do caixa, dá uma olhada no pessoal de loja, enfim. Vão todos esses conteúdos aí. O Tempo é Dinheiro, a gente trabalhou um podcast, e a última demonstração que eu coloco aqui, né, para não cansar vocês também, é um podcast, e foi muito legal porque a gente se inspirou na realidade de um gestor. Um dia, ao longo do desenvolvimento do programa, bateu aí pra gente um podcast. Não era um podcast, a pessoa gravava um áudio, sei lá, semanal, diário, acho que até diário. Ele ia trabalhar, ele ligava o carro dele, o som do carro, botava uma música que ele gostava, ele cantando, aí ele começava a gravar um áudio para a galera do time dele, e ele começava com essa música e depois ele mandava uma mensagem. A gente falou, pô, que sinal legal, vamos fazer isso. Porque já tem uma linguagem que é utilizada. E aí a gente começou a usar isso, com vários estilos de música diferentes. E aqui a gente trabalha no Tempo é Dinheiro, o que a gente detectou? As pessoas iam para o supermercado, os vendedores, e muitos deles, quando o dono não podia recebê-los, ou ninguém podia recebê-los, eles ficavam na sala de espera, sentadinhos, aguardando. E aí a gente fala, pô, tempo é dinheiro, não vamos ficar esperando não. Quando você está na loja, vai andar pelo supermercado, vai ver se tem ruptura, vai ver que produtos vão faltar, ou que produtos já estão faltando para você poder oferecer. Vai ver como é que estão as gôndolas, o estacionamento, aquele checklist, vai aplicar aquele checklist, enfim. Então, um trechinho do podcast para vocês ouvirem. Sou super sigilo, tomei um chá de cadeira, meu amor. Sou Bobinho dançou, chupa esse gelo, tome um chá de cadeira, meu amor. Sou Bobinho dançou, chupa esse gelo, tome um chá de cadeira, meu amor. Eita, tamo aqui nós de novo. Sou eu aqui, Bruno e... Tatazinha! Tatazeira, Tatazuda! E o lance é o seguinte, nesse podcast nós vamos abordar um assunto muito delicado, do chá de cadeira. Chá de cadeira é muito ruim, né? Bruno, você já tomou um chá de cadeira? Já tomei. E por aí vai. Então a gente ia tratar o chá de cadeira, mas com uma leveza, porque aí quando você manda isso pra galera, a galera já, né, racha o bico, uns vão cantar porque gostam, os outros vão falar, não gosto dessa música, mas aquilo vai ficar marcado. Então é uma forma de atrair atenção falando de um conteúdo extremamente relevante, aproveitar o tempo que tem enquanto está esperando. Chá de cadeira tem validade, então como é que eu transformo isso numa oportunidade? Essa era a lógica, né? Então, é isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Na sequência aqui, eu tenho os nossos canais, no YouTube, Deseduc Educação Corporativa. Siga a gente lá, a gente tem vários conteúdos disponíveis, a gente vai produzir cada vez mais conteúdos para compartilhar com vocês. O nosso site e no Facebook, LinkedIn, Instagram, @Deseduc. E agora, eu passo para Ellen Ulisses. Sim, Andréia, muito obrigada mais uma vez, excelente apresentação, assim, abrindo a nossa mente, né, de possibilidades aqui de atuação. Muitas vezes a gente está tão focado, né, em treinamentos presenciais e a gente esquece, ou às vezes a gente acha que não sabe pensar diferente. Então, usar de criatividade dentro desse mundo digital é extremamente importante, né? Antes de passar para você, né, passar para o pessoal aqui perguntas, e antes da gente fazer o nosso sorteio oficial, né, do nosso curso, eu gostaria, né, que você... deixa eu colocar aqui na apresentação, Andréia, só um minutinho. Compartilhar com o pessoal a nossa grande novidade. Está todo mundo vendo aqui, gente? Crie conteúdo digital de alto impacto. Deixa eu tirar o meu compartilhamento, peraí. Sim. Ok? Ok, estou vendo aqui.
Sim. Então agora nós vamos lançar, na verdade, pessoal, esse curso, ele é um curso desenvolvido pela Deseduc, tá? E a gente entra em parceria agora com eles, né? E lançando aqui junto com vocês. E aí, André, eu gostaria que você falasse um pouco melhor, né, desse curso. Lembrando que com a parceria aqui com o Humanos, que a gente lança hoje, para quem fizer a inscrição nesse primeiro lote, até sexta-feira, até o último dia da nossa semana, a gente concede 15% de desconto para vocês, tá bom? Então, André, se você puder explicar aqui um pouco melhor sobre as etapas, né, os módulos, por gentileza. Tá bom. A gente tem 4 passos aí para criar conteúdos, a gente vai abordar. Hoje a gente trouxe um pedacinho lá de conteúdo, né? Mas a gente, na formação, o primeiro módulo é planejando o conteúdo, a gente vai além do que a gente falou hoje, porque aí a gente vai detalhar os conteúdos, escolher os conteúdos que vai trabalhar na trilha, detalhar como é que eu detalho, que tipo de conteúdo eu vou inserir, qual o tamanho que tem que ser o conteúdo. Depois, segundo módulo, como é que eu transformo aqueles conteúdos que eu selecionei em roteiros interessantes. Qual o formato de roteiro que eu vou abordar? E o Bruno vai entrar explorando o formato de roteiros que a gente viu. Como é que eu faço roteiro de um depoimento? Ou de uma entrevista, um pré-roteiro? Como é que eu faço um roteiro de um apresentador? Enfim, os diversos tipos. Dentro de roteiro, a gente vê também a preparação das gravações. A gente precisa aprender, a gente chama de decupar o roteiro. Como eu falei, eu vou usar isso aqui no vídeo, eu preciso preparar isso antes. Isso precisa estar disponível no dia. As pilhas dos equipamentos precisam estar carregadas. Então, vários detalhes assim que a gente entra. Depois, fazendo as gravações, a gente tem 2 perspectivas. Abordar equipamentos, tem um especialista que é o Igor. Ele vai trazer os equipamentos de baixo custo, que podem contribuir demais para o seu vídeo. Né? A gente vai explorar muito isso, vamos falar também nas gravações de cenário, tem um cenário aqui que a gente depois vai contar o segredo desse cenário, de vários outros recursos que a gente utiliza, e vamos treinar muito a gravação em si, gravar vídeos, a gente vai fazendo as orientações, como é que eu melhoro a minha apresentação, eu fiz um depoimento, ou vou ser o apresentador, enfim, a gente vai trabalhar essa questão. E, por fim, simplificar a edição. A edição, como é um conhecimento muito técnico e demanda muito tempo para ser aprendido, aqui a gente trabalha a simplificação da edição. Como é que eu simplifico, por exemplo, com esse exemplo, com esse xizinho ou aquele Vzinho que eu mostrei? Para não cair na edição, aquilo lá a gente traz na gravação. Então, a gente vai falar de recursos e técnicas para a gente fazer essa simplificação. Então, essa é a formação aí que a gente tem para oferecer, e que pode ser muito legal aí. A gente vai trazendo cases, vários cases nossos, a gente hoje mostrou um, a gente vai trazer vários outros, vamos trazer modelos de roteiros para vocês, enfim, tem muita coisa aí boa para a gente compartilhar. Bacana. Então, para você, se você tiver interesse, nos procure que a gente fala, né, com mais detalhes aí para você e fecha a sua inscrição, tá bom? Bom, então eu vou descompartilhar aqui, André, e nós vamos abrir então para o pessoal, se você puder abrir as suas câmeras aí. Vou deixar aberto para que você possa fazer perguntas diretamente para a Andréia, ou se você quiser usar o chat aqui para a gente ir acompanhando. O nosso tempo já está encerrando, mas eu gostaria de deixar aqui livre, né, para vocês perguntarem. Quem gostaria de participar? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Quem gostaria de dormir já, que está cansadinho? Andréia, como ninguém perguntou, então, primeiro quero agradecer, né, você e o Bruno pela participação. Ulisses. Oi. Desculpa, eu queria fazer uma pergunta, eu não posso perder essa oportunidade. Tá ok. Primeiro, obrigada, né, aí, pelo momento, acho que foi super legal. E a minha pergunta é a seguinte, a gente vive aqui nesse momento de pandemia, né? E eu tô passando por um momento aqui na escola da minha filha que está um pandemônio aquele grupo escolar, né? E principalmente citando, sim, questões relativas ao ensino à distância, né? Então, hoje a escola da minha filha faz um ensino à distância que não tem interatividade, né? Tem uma interatividade, mas não é naquele... Uma gravação, que vai fazer uma live amanhã, e eu comprei uma luminária de teto de LED, e dá essa luz bacaninha aqui na frente. Custou R$ 27,50, lá na Leroy Merlin. A gente tem patrocínio com isso.
Quer saber mais dicas? Vamos participar com a gente do curso que a gente vai contar. A gente vai ter tempo para poder trabalhar. Brincadeira, mas quem puder participar, gente, participe. Se não puder, tem muita coisa no canal. Tem vídeos que a gente fala sobre gravações, dá dicas de cenário e tal. Então, vamos compartilhar isso, enfim. Quem puder participar, está super convidado a estar com a gente lá. Bacana, bacana. Amanhã, posso passar o último slide só para a gente Pode, por favor. Sim. Vou só compartilhar aqui rapidinho o último slide, pessoal. É questão bem rápida. Aqui estão os nossos canais, já comentei. Vem cá. Aqui, amanhã a gente fala com Deia Montes. Não sei se ela está aí com a gente ainda. Fantástica profissional. Ela vai abordar a questão de gamificação. Tem experiência de muitos anos criando games e gamificando programas. Tem uma diferença grande. Ela vai falar disso, o que é game, o que é gamificação. Então, vale a pena participar amanhã. Quem não está inscrito ou não se programou, programe-se, porque ela vai trazer cases e práticas, né, de como criar a gamificação num programa. Como é que você aplica isso de fato, né? Sai da teoria e aplica isso de fato. Sim, ela está online aqui, já colocou aqui no chat pra gente. Ela está aqui com a gente. Amanhã a Deia vai arrasar. Aqui, ó. Esse aqui foi um presente dela, inclusive, que eu digo para vocês, para a gente terminar, ver se dá para ler. Sim. Gratidão. Excelente. Gratidão a todos vocês. Gente, obrigadão pelo espaço, viu? Um super abraço forte e carinhoso em todos aí. Nós vamos fazer a foto? Sim, vamos fazer a foto. Isso mesmo, gente. Algumas pessoas já deslogaram aqui, mas a gente tira com todos que estão aqui. Inclusive, a gente vai fazer o sorteio só com quem estiver aqui, tá, gente? Quem participou e saiu não tá valendo, vai valer agora. E quem entrar agora também não vai valer. Tá bom? Bom, então vamos lá. Isso, Ulisses, você tira daí? Peraí, eu já pintei a tela aqui também. Todo mundo olhando para a sua câmera agora. Para sua câmera, hein? Para a câmera. Sorrindo. Foi assim. Foi todas? Peraí. Todas? Pera, falta um. Pera, gente, quem não é aqui de Minas, você sabe o que é pera? Pera aí. Só um cadinho, só um cadinho. Só um cadinho. Como diz a Ana Marli, massa tomate. Massa tomate. Excelente, excelente, pessoal. Bom, então, vamos agora, enquanto o Ulisses está fazendo a última foto da última página, nós vamos então para o nosso sorteio do nosso curso de analista de treinamento e desenvolvimento. Nós estamos agora online, 74 pessoas, é isso? Isso. Isso, 74. E André e Bruno, aí vocês decidem aí, quem de vocês, né? Fala aí o número. Antes de sortear, Ellen, só antes de sortear o curso, só vamos comentar um pouquinho do que é o curso, o que ele trabalha, qual é o objetivo dele. Ah, sim. Fique à vontade, vamos lá. Então, esse curso eu e a Ellen já desenvolvemos ele há 5 anos atrás, né? A primeira versão dele, desde então a gente já tem feito várias outras versões atualizadas. Inclusive, a nossa amiga Débora já participou, né? Tem algumas pessoas aqui que já participaram com a gente. Onde a gente vai, em 15 horas, auxiliar vocês a estruturar um programa completo de treinamento, né? Desde levantamento de necessidade de treinamento, a planejar, executar e fazer o processo da avaliação e ainda usando a metodologia das 6Ds. Então, é um curso bem completo, onde a gente aprofunda bastante metodologias, em processos, então é bem bacana. E você sai do curso... Deixa eu aprender agora a olhar para a câmera, que eu não estava olhando para a câmera, aprendi. Nós ainda vamos fazer o curso, sabe, Ulisses? E durante o curso você já aprende a estruturar um programa. Então, você já sai com um programa completo para poder aplicar, né, na sua empresa ou na sua consultoria, enfim, da maneira como você quiser. Então, a gente faz o convite para vocês, né, participar com a gente. Mas agora a gente vai fazer, então, um sorteio gratuito. Então, nós estamos aqui com 74 pessoas. Para facilitar, vamos fazer o seguinte, então, Bruno e Andréia. Decidam para nós um número entre 1 e 74. Eu vou considerar aqui do primeiro ao último, né? Que foi o número que Deixa eu só...
Se porventura alguém que for sorteado já participou, pessoal, a gente vai manter, tá? Porque tá aqui a regra do jogo se você estiver aqui, você vai ganhar. O que pode acontecer é você presentear essa pessoa para alguém e tá valendo, tá bom? Então vamos lá. Número 10. 10, vamos ver. Quem será? Tchan, 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 tchan. Aniversário. Nós. Será que é a Andréia? É a Andréia da Daisy. Silva? Peraí. 1, 2, 3. Olha, uma xará. 5. Tem mais de Keila. uma Andréia. 7. Keila, é você, Keila. Gente, eu trabalhei com a cada Keila, tela tem meu uma primeiro ordem. emprego. Legal. É Foi, a não foi? Andréia Viana. É a número Andréia Viana, é a Andréia mesmo. Cadê a Andréia Aí. Viana? Gente, eu achei que era eu. Andréia Montes Achei vai de estar aqui com a Andréia e gente não amanhã, vale. Andréia. Quem é Andréia Cadê a Viana? Andréia Viana? Andréia tá... Ai, tá com Andréia, tá com aqui, o ali, Andréia microfone Viana. desligado. Acessa aí pra gente. Andréia Viana. Ela tá dando um joinha. Na Cadê segunda seu página microfone aqui. ligado? Liga aí pra gente, Andréia. Corre, André, tem outras André aqui para pegar, hein? Seu microfone. Andréia Viana. Isso, ó, pronto. Estamos. Agora sim, Andréia, fala pra gente onde você é. Eu sou de Uberlândia, trabalho no Martins. Olha só, tá aqui do lado da gente. Que coisa boa. Prazer ter você com a gente no curso, vai ser muito bom, viu? Prazer é todo meu, obrigada. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui. André e Bruno, muito obrigada mais uma vez, né, pela entrega de vocês, por tudo que vocês contribuíram aqui hoje. E muito obrigada para todos vocês, né, que tiveram presente aqui com a gente. Espero todos amanhã novamente, né, com a Andréia Montes, tá bom? Um beijo para vocês. Eu espero vocês, hein? Sim. Pessoal, eu espero vocês Keila. amanhã, hein? Tá bom. Queilinha, beijo, né, Andréia? Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.